Hello again, guys. Welcome back. Today we will be working with the past perfect, but for negative sentences and for questions. Let's check the homework I asked you to do last class. You had page 161, and then on exercise number 5, you had there, when I, a long time, very patiently, without him lying down. Então, when I had waited a long time, very patiently, without hearing him lying down, I resolved to open a little. Todas essas ações mencionadas até agora aconteceram antes dessa. Então, I had waited very patiently without hearing him. Então, a minha alternativa correta que completaria este trecho seria a alternativa D. O exercise number 6, vocês precisavam analisar esse trecho aqui com algumas palavras que estão em negrito. Even had we known from the beginning he was suffering from yellow fever, it would not have changed the treatment. Quando eu digo isso aqui, estou afirmando que esta frase indica o quê? It could have happened, but didn't happen. Poderia ter acontecido, é uma possibilidade no passado, mas que não aconteceu. Então, a minha alternativa correta é a letter C. Retomando então o que nós vimos na aula passada sobre past perfect, is used to describe something that happened in the past, before another past action. Algo que aconteceu no passado, antes de uma outra ação que também aconteceu no passado. Agora, qual vai ser a minha forma para frases negativas? Eu vou usar o meu sujeito e o meu auxiliar, had, que vai indicar que a frase é negativa. Então, hadn't, que seria a abreviação de had, mais not. E aí o verbo também, past participle, terceira coluna se for verbo irregular, se for verbo regular, apenas ed no final. Alguns exemplos de frases negativas. I hadn't been there. You hadn't known. He hadn't left. She hadn't eaten. It hadn't happened. We hadn't seen it. And they hadn't gone. Em português, eu diria o seguinte: eu não havia estado lá. Você não havia ficado sabendo. He hadn't left. Ele não havia saído. She hadn't eaten. Ela não havia comido. It hadn't happened. Isso não havia acontecido. We hadn't seen it. Nós havíamos visto. They hadn't gone. Eles não haviam ido. Agora, para perguntas, qual vai ser a minha forma? Eu vou jogar o meu auxiliar had para o início da minha pergunta. E aí eu inverto a posição dele com o sujeito, com relação a uma frase afirmativa. Então vai ficar had mais o sujeito e aí o verbo na terceira coluna se for irregular, com ed se for regular. Examples. Had I been there? Had you known? Had he left? Had she eaten? Had it happened? Had we seen it? Had they gone? Vamos colocar então isso em prática. Vamos ver aqui algumas frases que eu quero que vocês completem usando your notebooks, os cadernos de vocês, que vocês copiem, que vocês pausem esse vídeo, copiem essas frases e tentem completá-las. Então aqui, ó. Number 1. The man was hit by a red car. The driver see him. Todas as frases aqui são negativas. Então vocês podem, por favor, pausar o vídeo agora, copiar essas 5 frases e usar os verbos que estão entre parênteses com o auxílio do auxiliar na negativa para transformar todas essas frases aqui, ó.
o auxiliar negativo e vê lá o verbo entre parênteses. Preciso mudar? Coloco o ED no final ou mudo a escrita deles? Pesquisem lá na lista de verbos que vocês baixaram e aí vejam, se esse verbo aparecer nessa lista, você vê na terceira coluna como é que você vai alterar esse verbo. Se ele não está lá, é porque é só vocês acrescentarem ED ao final dele, certo? Então, nós verificaremos, corrigiremos esse exercício em um momento. Well, let's have a look at the correct answers. The man was hit by a red car. The driver hadn't, e o past participle do verbo see, seen. Hadn't seen it. Number 2. I saw him because he hadn't, past participle do verbo leave, left. The girl was afraid. She hadn't, past participle do verbo fly, flown on a plane before. Ela não havia voado de avião antes. Tasmin was happy to see John again. They hadn't, past participle do verbo meet, met for a long time. Eles não se encontravam há um tempão. He didn't get the job because he hadn't sent, past participle do verbo send, sent all his papers. Ele não conseguiu o trabalho porque ele não havia enviado, não havia mandado todos os documentos, todos os papéis. Ok? No próximo exercício, vocês vão me dizer aqui, which questions are correct? Tem aqui, numbers 1. Aí vocês vão me dizer, qual é a alternativa que está correta? É a letter A ou é a letter B? Vocês vão analisar lá, lembrando da forma. O que nós vimos ali? Qual é a forma? Had, sujeito e o verbo no past participle. E aí, qual das duas alternativas está correta? Vou deixar aqui para vocês os quatro pares de perguntas. Aí vocês me digam, de novo, pausem o vídeo de vocês, copiem no caderno de vocês e aí analisem qual é a alternativa que está correta, A ou B. Em cada um dos pares de perguntas, apenas uma alternativa está correta. Analisem qual é o erro na outra, ok? Do it and we will check in a bit. Okay, so let's check the first pair you had here. Number 1. Had you been here before? Had you been here before? Qual é o problema aqui por que a letra B está certa e a letra A não? Porque o verbo na letra B está no past participle. Usei a terceira coluna do verbo be, virou been. Já na letra A está errado porque olha o verbo inalterado aqui, ele está na maneira infinitiva. Então, o verbo definiu que a minha letra A não está correta, e sim a letra B. Number 2. A minha alternativa correta é a letter A. Had she eaten escargot? Porque na letter B eu tinha had she eat. Então, eu não tinha alterado o verbo. Então, had she eaten. Alterei o verbo aqui, então por isso que a letra A é a alternativa correta na number 2. Number 3. Letter A. Had they saw the man? Had they seen the man? Qual é o problema com a letra A? Que faz com que ela não esteja errada. Se eu alterei o verbo. Vocês têm que lembrar que no past participle eu vou usar a terceira coluna para formar uma frase no past perfect. Terceira coluna, past participle. Este verbo aqui foi alterado, é o verbo see, mas ele está no simple past. Por isso, então, que a letra A está incorreta. Had they seen é na terceira coluna e não na segunda.
Já na number 4, vocês têm lá, had you given the money? Had you gave the money? Mesmo caso. Segunda coluna aqui, terceira coluna aqui. Qual é a correta? Letra A, porque eu tenho que usar a terceira coluna, a coluna do past participle. Então, had you given the money? Ok? As homework, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, copiassem estas alternativas, estas questões que vocês têm aqui, e aí vocês vão completar usando as palavras que vocês têm, fazendo perguntas com as palavras que vocês têm entre parênteses. Por exemplo, I didn't clean my teeth after breakfast. Aí a outra pessoa ficou admirada. Why not? Had you done it before breakfast? Por que não? Você tinha escovado antes do café da manhã? Então, vocês vão ler aqui, ó, entre parênteses, vocês têm, ó, quem é o sujeito, qual é o verbo, e aí eu complemento. Então, usa lá, sempre vão usar o verbo, o auxiliar had para todas as perguntas. Aí, ó, you, na maioria delas vai ser you. E aí, muda o verbo. Veja lá se eu vou colocar ed no final do verbo, ou se eu tenho que mudar a escrita dele consultando a lista. Então, vocês fazendo isso, vocês formarão perguntas demonstrando, na maioria das vezes, desses casos aqui, admiração porque algo não havia acontecido. Ok? So, thank you for watching this video and I will see you again in the next one. Bye bye.